Vamos falar aí um pouquinho sobre a oferta de produtos. Vamos abordar aqui a composição das soluções em termos de part numbers, SKUs. Vamos detalhar um pouco mais sobre os serviços que a Fortinet oferece, como dimensionar o produto FortiGate, como obter os part numbers ou SKUs da nossa lista de preço e aí por fim como elaborar a proposta. Então vamos começar com a composição das soluções. Nossa solução é sempre composta por dois part numbers, por dois SKUs, um para o hardware e outro para o serviço. Então, na maior parte dos nossos produtos, o hardware e mais o suporte desse hardware, que a gente chama de FortiCare, que dá direito à abertura de ticket, atualização de firmware e também RMA em caso de falha da caixa. Então, esse é o nosso suporte. No caso do FortiGate, além do suporte, eu também posso oferecer a subscrição ou a licença para que a caixa obtenha atualizações de assinaturas, de antivírus, IPS, filtro de conteúdo. Isso acontece tanto no FortiGate quanto no FortiMail, no FortiWeb, outros produtos que reúnem updates que vêm do nosso chamado FortiGuard precisam de licenças para que elas sejam disponibilizadas. Então eu tenho que fornecer o FortiGuard e o suporte, ainda assim dois part numbers, porque eu posso reunir o FortiGuard e o FortiCare num único part number e chamá-lo de bundle. Então ainda assim são dois part numbers. Esse bundle basicamente é o FortiCare e o FortiGuard. Vamos falar um pouco mais sobre os nossos serviços da Fortinet. O FortiGuard Center é o centro de pesquisa e geração das assinaturas contra ameaças, responsável por fornecer atualização para alguns produtos da Fortinet, como é o caso do FortiGate, FortiWeb, FortiMail e alguns outros produtos. Então, aqui ao lado esquerdo eu tenho os updates que o FortiGuard é capaz de gerar, né, de assinaturas que o FortiGate é capaz de gerar. Então, esses serviços eles são disponibilizados através de subscrição que a gente tem que adquirir para que os produtos que vão utilizá-lo consigam obtê-los, né? E aí o outro serviço de suporte, o FortiCare, eu tenho dois tipos de FortiCare. O primeiro deles, o convencional, é um suporte que pode ser oferecido no regime de 8x5 ou 24x7. 8x5 é o Enhanced Support e 24x7 é o Comprehensive Support. Então, com essas extensões de suporte, eu consigo aí manter a abertura de ticket de suporte, atualização do FortiOS e substituição de peça em caso de falha, né? Essa substituição, no caso do FortiCare convencional, é feita através da garantia balcão US. A duração dos contratos pode ser de 12, 24, 36 meses ou uma combinação deles. Se eventualmente o cliente precisar de 4 anos ou 5 anos, é preciso fazer essa composição utilizando dois part numbers. E o Premium RMA, que é um FortiCare um pouco mais avançado, ele tem a substituição de peça local no Brasil. Existe uma lista de cidades que os nossos centros conseguem atender. Então, antes de fazer a venda do FortiCare Premium RMA, é necessário saber se a instalação vai ser dentro das cidades onde a gente consegue fazer a cobertura. Com SLAs que vão desde NDD ou Next Day Delivery, entrega no dia seguinte, ou em 4 horas. Eu sempre tenho, no caso do FortiCare Premium RMA, o serviço em 24x7, não existe Premium RMA 8x5. E aí eu tenho a modalidade de bundle, que é a reunião do FortiCare com o FortiGuard, ou pura e simplesmente o FortiCare. Quando eu adquiro o bundle, ainda tenho a opção de escolher SLA de Next Day Delivery ou 4 Hour. E no caso de FortiCare somente, aí é 4 Hour. Então, antes de vender um FortiCare, é preciso saber se a região, o FortiCare Premium RMA, é preciso saber se a região suporta aquela modalidade. Então, a política de serviço contínuo, né? Todas as caixas têm que ser mantidas sob um contrato de serviço. Então, quando um serviço acaba, é necessário que já tenha sido adquirido uma renovação desse serviço, já tenha sido registrado contra o número de série para que o novo serviço já inicie automaticamente. Se existir aí um espaço de tempo sem serviço associado à caixa, quando um contrato for registrado, a data de início dele vai ser atrasada para o dia seguinte ao vencimento do último contrato de serviço registrado contra aquela caixa. Esse atraso de tempo aí acontece com um limite de 6 meses. Então, se a caixa ficar um ano sem serviço, atraso da data de início do próximo contrato vai ser de 6 meses para trás. É importante lembrar que todo o contrato deve ser registrado num período de 365 dias. Se isso não acontecer, a Fortinet cancela o contrato. Vamos falar de dimensionamento. O dimensionamento é feito por uma ferramenta
que fica disponível nesse endereço. O Product Sizing Tool também está disponível no portal de parceiros. Quando a gente acessa esse endereço, aparece uma tela com uma mensagem de erro, a gente clica lá em continuar mesmo assim para ir para a página seguinte. Então, o dimensionamento pode ser feito de duas maneiras, ou por número de usuário, ou por desempenho. Por número de usuário, que é o primeiro que a gente está vendo aqui, é útil para encontrar um FortiGate que atende à necessidade do cliente em termos de número de usuários que vão estar naquela localidade ou que vão convergir para uma localidade central. Então, primeiro eu seleciono quais são as funcionalidades que vão estar reunidas no FortiGate. Então, boto lá VPN, PS, antivírus e em seguida eu coloco o número de usuários que vão estar atrás desse FortiGate. Lembrando que se a gente está falando de um FortiGate que fica numa matriz e todos os outros usuários passam pela matriz para acessar a internet, por exemplo, os números de usuários que vai atrás desse FortiGate, vai estar atrás desse FortiGate, é a soma de todos esses usuários. Quando preencho ali o campo número de usuários, automaticamente a máquina me devolve um produto, né? O produto correspondente a essas características. Então me devolveu ali 620B, por exemplo. Na verdade, devolve mais de um produto se a gente escolhe o menor deles e tem que ver também a questão de número de interfaces, se atende à necessidade do cliente. Então, tem um quadradinho, um papelzinho na frente de cada caixa. Quando eu clico ali, ele abre o datasheet, onde eu tenho mais detalhes da caixa que eu estou selecionando. Se eu fosse fazer dimensionamento por desempenho, então eu tenho que clicar na tab By Performance e aí eu ajusto os ponteiros arrastando para a direita ou para a esquerda para chegar nos números que eu quero para Firewall, VPN, PS, antivírus, número de throughput. Muitas vezes, se a gente está se a gente está buscando um produto para ficar de acordo com o que a concorrência está oferecendo, esses números podem ser obtidos do site do próprio fabricante da concorrência. Então ali eu obtive a caixa, o 200B. O importante lembrar é que às vezes o Sizing Tool ele nos fornece algumas caixas que a gente já está até utilizando, são caixas em linha ainda, mas que a gente já está utilizando outras caixas no lugar, caixas que são mais modernas e que tem até um preço mais interessante do que as caixas que o Sizing Tool fornece. Então, eu criei uma tabelinha para relacionar esses quatro modelos, 50B para o 40C, 310B para o 300C, 620, 600C e 1240B para o 800C. Então, são caixas para ser consideradas quando você tiver uma resposta do Sizing que bate com o que está na coluna da esquerda. É sempre importante lembrar que o dimensionamento funciona muito bem, mas se a gente tiver um projeto mais elaborado, um projeto maior, que envolve mais complexidade, é importante contar com um time de pré-vendas, que é um time treinado para isso. E como a gente obtém os SKUs? Os SKUs ou Part Numbers podem ser obtidos diretamente da lista de preço, que fica disponível no portal da Fortinet. Então eu clico na área de Pricing e baixo lá a última lista de preço, que tem uma cara como essa. E aí eu tenho ali diversas tabs ou diversas guias, onde tenho as famílias de produtos reunidas. Então quando eu entro, por exemplo, em FortiGate, eu tenho lá os diversos FortiGates, modelos de FortiGates. Aí eu puxei ali o FortiGate 300C. E aí eu tenho muitos part numbers associados ao FortiGate 300C. Para a gente, o que vai interessar é o primeiro part number, o de hardware, que é o primeiro que aparece ali. E aí o de serviço. Lembra que nossas soluções são compostas por dois part numbers, o de hardware e o de serviço. Para encontrar o de serviço, a dica é olhar na coluna Description e procurar pelos que começam com 8x5 ou 24x7. E aí eu vou ver que eu tenho 4 part numbers. Um que reúne o FortiCare e o FortiGuard, é o nosso bundle. Aí eu tenho ele 8x5 ou 24x7. E outro que é puramente o FortiCare, também 8x5 ou 24x7. E aí tem ainda a questão da duração do serviço, que pode ser de 12 meses, 24 meses, 36 meses, ou uma combinação disso. Para eu encontrar um preço ou encontrar o part number adequado para que corresponde a esse período de duração, eu tenho que substituir o final do part number DD por 12, 24 ou 36, e aí um pouco mais à frente da coluna, se o preço for aquilo que eu estou buscando para a utilização desses part numbers, então eles estão ali divididos na coluna um pouco à frente, nas colunas um pouco à frente. Então, dos part numbers que estão disponíveis na tabela de preço, são muitos, a gente vai prestar atenção basicamente para esses 5. O primeiro, que é o do hardware, e os demais, os outros 4, que são os part numbers de serviço, que começam com 8x5 ou 24x7. Todos os outros que tiverem aí em cinza, não olhem para eles, esquecem, são part numbers que nós não vamos utilizar no Brasil. Muito obrigado.